Boa noite. Boa noite. A Organização Mundial da Saúde declara emergência global por causa do Zika vírus. Divulgado o vídeo do depoimento de José Dirceu ao juiz Sérgio Moro. O ex-ministro nega a indicação na Petrobras e afirma que não recebeu dinheiro do esquema de corrupção. Ministério Público de São Paulo vê incoerência na defesa de Lula sobre triplex em Guarujá. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro na semana passada, na sexta-feira, o ex-ministro José Dirceu negou ter indicado Renato Duque para a diretoria de serviços da Petrobras. Foi o primeiro depoimento de José Dirceu, que está preso no Paraná desde agosto do ano passado na Operação Lava Jato. Renato Duque já foi condenado a mais de 20 anos de prisão, acusado de participar do esquema de corrupção na Petrobras. A indicação do senhor Renato Duque decorreu porque setores do PSDB, eu não vou dizer que foi o senador e ex-governador Écio Neves, porque ele não conversou isso comigo, não pediu isso para mim. Eu estou dizendo, a informação que me chegou é que havia uma indicação do PSDB em Furnas, que aliás é pública e notória em Minas Gerais, no país, sou Dimas Toledo, isso é pública e notória, não há nenhuma... não digo que é oficial do PSDB, para ser bem claro. E a indicação do senhor Renato Duque prevaleceu nesse sentido. Segundo José Dirceu, a suposta participação dele na indicação de Renato Duque é relacionada ao fato de que, na época, ele era ministro da Casa Civil no governo Lula. José Dirceu disse que só conheceu Renato Duque depois que ele já era diretor da Petrobras. Não se pode dizer que eu escolhi e indiquei Renato Duque, mas também não se pode dizer que eu não tive participação, porque eu seria uma pessoa completamente... Não é da minha índole, nem da minha história fazer isso. Certo? Eu assumo as minhas responsabilidades. Agora, eu não posso assumir responsabilidade que não é minha. Eu só assumo as minhas. José Dirceu contou que esteve com Renato Duque depois da indicação dele na Petrobras no casamento da filha do diretor. Que claramente... E José Dirceu negou ter recebido dinheiro de propina do esquema de corrupção na Petrobras. O ex-ministro é acusado de ficar com pelo menos 11 milhões de reais a partir de contratos da Petrobras. Segundo o Ministério Público, parte desses recursos vinha de empresas que prestavam serviços terceirizados para a Petrobras. Então o senhor nunca recebeu comissionamentos de contratos da Petrobras? Não recebi. Nem autorizei ninguém a falar em meu nome na Petrobras, usaram meu nome na Petrobras. José Dirceu disse que enfrenta dificuldades financeiras, apesar de ter ganho muito em consultorias. Eu ganhei o que ganha qualquer consultor, 60, 80 advogado, R$1.000 por mês. E trabalhei. Segundo, que eu recebi 11 milhões de desvios da Petrobras, mas são 5 contratos de 7.200.000 com empresas que eu dei consultoria, UTC, Gavô Engenharia, OAS, Engevix, Camargo Correia, eu dei consultoria. Eu sou devedor hoje entre impostos e banco, tem 2, 3 milhões, porque me apresenta como uma pessoa rica, né? Só se eu tivesse conta no exterior que eu não tenho, ou tivesse dinheiro em espécie que eu não tenho, ou tivesse dinheiro na mão de terceiros que eu não tenho. José Dirceu admitiu que o lobista Milton Pascovitch pagou por uma reforma de sua casa em Vinhedo, no interior paulista. Pascovitch, que fez acordo de delação premiada com a Justiça, atuava em nome da empreiteira Engevix. Segundo o ex-ministro, a operação foi um empréstimo pessoal de Pascovitch a ele, que jamais foi pago. A reforma teria custado R$1.800.000 e os investigadores acreditam que foi paga com propina oriunda de desvios de contratos da Petrobras. Qual foi o motivo disso? Porque eu não tinha condições de reformar esse apartamento, não tinha recursos para isso. Quer dizer que eu não tinha recursos para pagar a entrada do imóvel já. Que conta esses pagamentos aqui do senhor Marcelo Allenbeck, consta que foram em 2009 e 2010. Sim, senhor. E nessa época o senhor já tinha dificuldade? Não, o senhor olhar a contabilidade... Porque, doutor Moro, eu retirava R$60 mil da JDA. Todo o restante são despesas. Eu tenho muitas dúvidas que a reforma daquela casa custou R$1.500.000, R$1.300.000, R$1.300.000. Ele não prestava contas ao senhor? Eu estava preso durante a reforma. E quanto que o senhor tinha de presente que ele teria gasto, que o senhor estaria dentro numa reforma como essa, no máximo R$500 mil. José Dirceu também admitiu ter viajado no jato do lobista Júlio Camargo, mas negou ter feito 113 voos, como afirmou Júlio Camargo à Justiça.
Ele me emprestava avião e fazia questão de emprestar o avião. Eu utilizei, doutor, mas não 113 viagens, porque eu já pago, vou até dizer assim, perdão da expressão, esse mico, mas se o senhor olhar cada viagem, é uma viagem por mês, só que faz escala. A relação com o Júlio Camargo iniciou-se, acho que 2008 e 2009, eu visitava esporadicamente, conversava, nunca tratei com ele de licitação na Petrobras, nunca me pagou propina, nunca me falou em propina, nunca tive essa discussão com ele. O ex-ministro, condenado no mensalão petista, disse que não consegue aceitar essa nova prisão. Eu passei 6 meses, doutor Moro. Eu quero reafirmar alguns pontos. Primeiro, eu não consigo aceitar a minha prisão, doutor Moro. Eu sei que eu tenho que obedecer à lei, eu obedeci, estou preso, tenho bom comportamento, estou remindo. Agora, eu estava prestando todas as informações, eu estava no regime aberto em Brasília, domiciliar, certo? Eu estou sempre à disposição da justiça. Eu vou assumir o que eu tiver que assumir. Agora, o que eu não posso é, pela segunda vez, eu virar chefe de quadrilha, como eu já estou virando de novo no país, o que eu me enriqueci. Então eu quero reiterar, como meu advogado já viu, que eu respondo em liberdade, porque eu não obstruo a justiça. José Dirceu falou ainda do PT e do ex-presidente Lula. Eu não posso aceitar também qualquer espécie de cassação do registro do PT, criminalização do PT, ou a tentativa de envolver o presidente Lula nisso, e quero reiterar o que o PT tem dito, o tesoureiro João Bacari Neto tem disso, que todas as ações foram legais, certo? E a defesa do ex-ministro José Dirceu protocolou hoje no STF um pedido para extinguir a pena que ele recebeu no julgamento do mensalão petista. No processo, o ex-ministro foi condenado a quase 8 anos de prisão por corrupção ativa. Em novembro de 2014, depois de cumprir parte da pena em regime semiaberto, Dirceu obteve a prisão domiciliar. O pedido da defesa é baseado no decreto da presidente Dilma Rousseff que concede indulto, ou seja, o perdão da pena a presos que estejam no regime aberto e que não tenham cometido faltas graves. E o juiz Sérgio Moro condenou o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, a 12 anos e 2 meses de prisão. Zelada, que está preso desde julho do ano passado, foi processado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele ocupou a diretoria na Petrobras de 2008 a 2012, nos governos Lula e Dilma, como sucessor de Nestor Severó, também condenado na Operação Lava Jato. Além de Zelada, foi condenado o ex-gerente Eduardo Musa, que era seu subordinado direto. A pena de Musa foi de 11 anos e 8 meses de prisão. Os dois foram acusados de receber 31 milhões de dólares de propina por um contrato de navio sonda da Petrobras. Mais de 10 milhões de euros pertencentes a Zelada foram bloqueados em contas bancárias no exterior. Zelada já havia sido condenado pela Justiça do Rio a 4 anos de prisão por fraude e uma licitação vencida pela Odebrecht. O Instituto Lula confirmou visita do ex-presidente e da mulher dele, Marisa Letícia, ao apartamento triplex em Guarujá, no litoral paulista. Uma nota detalhada sobre a relação da família com o imóvel e a cooperativa dos bancários de São Paulo foi divulgada no fim de semana. A nota do fim de semana, intitulada Documentos do Guarujá, Desmontando a Farsa, traz novos esclarecimentos sobre o condomínio no litoral de São Paulo. O Instituto Lula diz que Marisa Letícia, esposa do ex-presidente, se associou à Bancop em abril de 2005 e adquiriu uma cota da construção do edifício que mais tarde passou a se chamar Solares. No contrato, o apartamento reservado a Marisa era o de número 141. O texto diz que ela pagou a entrada e as prestações intermediárias do carnê da Bancop até setembro de 2009. Em valores de hoje, mais de R$286 mil. Parou de pagar quando a cooperativa teve problemas financeiros e a obra ficou a cargo da construtora OAS, o que desvinculou a família do apartamento 141, mas manteve o crédito do valor já pago. A nota informa que, mesmo assim, Lula e Marisa estiveram no empreendimento acompanhados do presidente da OAS, Léo Pinheiro. A visita era ao triplex 164A, disponível para venda. E frisa que essa foi a única visita do ex-presidente ao prédio. Só Marisa e o filho Fábio voltaram ao triplex enquanto estava em obras, mas perderam o interesse após o local virar notícia e não mais oferecer privacidade para o uso familiar do apartamento. Por fim, em novembro do ano passado, Marisa Letícia assinou um termo para cancelar toda a transação e requerer a devolução do dinheiro pago.
Ainda segundo a nota do Instituto Lula, as denúncias são uma armação de adversários políticos contra o ex-presidente a partir de invencionices. Mas o Ministério Público, mesmo com os novos esclarecimentos, não está convencido de que a transação no Guarujá não seja um pano de fundo para um esquema de corrupção e pagamento de propina. Na edição de hoje do jornal Estado de São Paulo, o promotor Cássio Concerino declara que vê incoerências na nota do Instituto Lula em relação à própria posição da defesa do ex-presidente até agora. Destaca ainda que antes a família Lula falava em cotas do empreendimento e passou a citar apenas nessa última nota um apartamento específico. Inclusive, na semana passada, em entrevista ao site do jornal Folha de São Paulo, o integrante da Associação das Vítimas da Bancop disse que era mentirosa a alegação de Lula sobre a compra de cotas do edifício Solares. Segundo o Marco Sérgio Migliaccio, a cooperativa só vendia unidades habitacionais. A mesma reportagem trouxe a confirmação deste fato por parte do promotor José Carlos Blatt, que investiga outros casos envolvendo a cooperativa dos bancários. Questionada sobre como Marisa Letícia pôde se associar à Bancop, mesmo não sendo bancária, a cooperativa não respondeu. Já o Ministério Público de São Paulo informou que na época em que ela assinou o contrato com a Bancop, a compra de cotas era permitida a qualquer pessoa e que inclusive havia feirões para promover as vendas. Ao jornal Folha de São Paulo, o advogado de Lula, Nilo Batista, disse que o ex-presidente é vítima de maledicência e que o dono da OAS teria insistido para que fosse feita uma reforma no triplex. Mas que, ao saber do custo da obra, Lula teria desistido do imóvel. De acordo com o jornal, Nilo teria dito que não é um crime querer um apartamento e que o combustível para as denúncias seria o fato de coxinhas não admitirem que um operário possa comprar um triplex. E relatórios de viagem produzidos pelo Palácio do Planalto revelam que o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, contou com segurança pessoal por 111 vezes em Atibaia entre 2012 e 11 de janeiro deste ano, segundo reportagem da revista Época. A Odebrecht gastou cerca de R$700 mil em reformas no sítio. Segundo a reportagem, a cada 5 dias, um segurança do ex-presidente Lula era deslocado para Atibaia, no interior de São Paulo. No total, os seguranças receberam 968 diárias da presidência, custando R$189 mil. Segundo a assessoria do ex-presidente, ele e a mulher, Dona Marisa, frequentam em dias de descanso um sítio de propriedade de amigos da família na cidade de Atibaia. A revista questiona o fato de alguém visitar o sítio de um amigo com tanta frequência. O texto diz ainda que, como todo ex-presidente, Lula tem direito à segurança, mas a lei não estende esse benefício a familiares. Ainda segundo a revista, questionado sobre as viagens dos seguranças a Atibaia, o Instituto Lula não fez comentários. Disse que a tentativa de associá-lo a supostos atos ilícitos tem o objetivo mal disfarçado de macular a imagem do ex-presidente. O PT divulgou em seu site vídeos que serão exibidos a partir de amanhã em rede nacional. O partido defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas nem Lula, nem a presidente Dilma Rousseff aparecem nos comerciais. A direção petista diz ter buscado priorizar a imagem do partido. Cada vídeo tem 30 segundos. Em 3 das inserções, o partido pede união para derrotar a crise econômica e política. Em um 4º vídeo, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, defende Lula. Ele tem sido alvo de ataques, provocações e perseguições pelos preconceituosos de sempre. Apesar deles, mais uma vez, a verdade vai vencer a mentira. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ignora o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, ao cumprimentar as autoridades presentes à sessão de abertura dos trabalhos de 2016 no Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Janot saudou apenas o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, o presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que foi ao tribunal representando a presidente Dilma Rousseff. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é alvo de 2 inquéritos e uma denúncia no STF relacionados à Operação Lava Jato.
No ano passado, Cunha fez duras críticas a Janot, acusando o procurador-geral de perseguição política e aliança com o executivo para destituí-lo do cargo e evitar o impeachment da presidente Dilma. Ao mencionar Renan Calheiros, Janot se referiu a ele como presidente do Congresso, cargo que acumula no Legislativo. O senador de Alagoas também é investigado na Lava Jato em 6 inquéritos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa sessão de abertura dos trabalhos do STF. O fim das férias do Legislativo e do Judiciário devolveu a Brasília as cenas absurdas. Hoje, na cerimônia oficial de abertura do ano judiciário, no plenário do Supremo Tribunal Federal, foram acomodados na mesa de autoridades 2 políticos investigados por corrupção: Eduardo Cunha e Renan Calheiros, presidentes da Câmara e do Senado. Ao lado dos dois, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enalteceu a Operação Lava Jato, que já produziu algo como 80 condenações, que juntas somam quase 800 anos de cadeia. Eduardo Cunha e Renan Calheiros participaram desta cerimônia oficial no Supremo como legítimos representantes do Poder Legislativo. Espantosa época essa nossa, em que nada mais parece causar espanto. 2 suspeitos de corrupção são mantidos no comando da Câmara e do Senado, sem que a maioria dos seus pares esboce a concessão de um espanto. São suspeitos? Pois que sejamos presididos pela suspeição. O próprio Supremo Tribunal Federal engaveta há 3 anos uma denúncia da Procuradoria contra Renan Calheiros. Demora a apreciar também a denúncia do Ministério Público contra Eduardo Cunha no escândalo da Lava Jato. Foram denunciados por corrupção? Pois que sejam convidados de honra nas cerimônias oficiais do tribunal. Eduardo Cunha e Renan Calheiros declaram-se inocentes. Certos políticos inocentes, acomodados assim na mesa de autoridades da Suprema Corte do país, lembram muito as virgens de Sodoma e Gomorra. Boa noite. A Câmara dos Deputados recorreu ao Supremo Tribunal Federal sobre o rito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um dos itens questionados refere-se à impossibilidade de haver chapa avulsa na composição da comissão especial que analisa o caso. No fim do ano, o STF barrou o rito de impeachment definido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e vetou a votação secreta para a escolha dos membros da comissão. Os advogados da Câmara afirmam que a decisão do STF representou uma intervenção em outro poder da República. Analistas de mercado continuam pessimistas em relação aos números da economia no país. De acordo com o boletim Focus divulgado pelo Banco Central e feito com mais de 100 instituições financeiras, a retração do Produto Interno Bruto, o PIB, será de 3,01%. Para a inflação, a previsão também é ruim. O mercado acredita que em 2016 o IPCA vai ficar em 7,26%. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Olha, nós não temos só projeções piores para a economia, há uma pior efetiva da maior parte dos indicadores. Balanço divulgado hoje pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, mostrou um retrato muito negativo do setor em 2015. O faturamento caiu 8,8%, sendo que o fechamento do ano foi ainda mais negativo. Em dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a queda foi de 13,6%. E 2014 já tinha sido um ano de queda. A ociosidade atingiu o nível recorde, com utilização de apenas 77,5% da capacidade instalada. Menos atividade prejudicou muito o emprego no setor. Dezembro foi o 11º mês consecutivo de cortes, sendo que no ano a redução do emprego chegou a 6,1%, com a massa salarial diminuindo 6,2%. A expectativa é que alguns segmentos possam ter desempenho melhor este ano, com a alta do dólar, que deixa a produção nacional mais competitiva em termos de preços. Mas só o dólar não faz milagre. Tanto que a balança comercial teve um superávit de 923 milhões de dólares em janeiro agora. O primeiro saldo positivo para o mês em 5 anos, mas um saldo que foi garantido por uma queda das importações muito superior à queda das exportações, porque as exportações continuam caindo. No caso da indústria,
indústria, o baixo nível de investimentos e custos elevados ainda afetam bastante a capacidade de concorrência. Sem esquecer que o Brasil, em mais um grande equívoco na gestão da economia, deixou muito de lado os acordos comerciais, que poderiam facilitar agora a aceleração das vendas externas. A ampliação do mercado vai depender muito do esforço das próprias empresas, o que não deve produzir resultados mais expressivos no curto prazo. Tanto que a expectativa é de mais um ano de queda da produção. O relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, também trouxe a previsão de queda de 3,8% da produção industrial em 2016. Os dados oficiais de 2015 serão divulgados amanhã pelo IBGE, mas até novembro a indústria registrava em 12 meses uma queda da produção de 12,4%. Foi o pior desempenho desde 2003. Mesmo que haja alguma reação pontual, recuperação mesmo do setor e de toda a economia vai depender da capacidade do governo de estabelecer um ambiente de maior confiança, o que passa pelo ajuste das contas públicas e por uma solução para a crise política. Eu volto na quinta. Até lá. A seguir, clima de carnaval em São Paulo. Milhares de pessoas vão ao sambódromo do AMB para ver os ensaios das escolas de samba. Eles estão chegando. Os melhores esportistas do planeta estarão reunidos aqui. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Vamos aproveitar essa oportunidade e defender o Brasil. Porque agora somos um só time. Um time de 200 milhões. E mesmo sendo um povo tão diferente, com tantas cores, etnias, pensamentos e religiões, somos todos brasileiros. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Eles fazem a gente querer comprar tudo que passa na TV e criam histórias geniais e criativas que chegam a nos marcar para sempre. Então, no dia 1º de fevereiro, se celebra o Dia do Publicitário. E vamos falar desse universo do qual eu também faço parte. Tem ainda musical imperdível. Isso mesmo, com o cantor Tom Zé, gosta desse menino. E o psicólogo Léo Freiman explica por que atualmente os pais estão criando uma geração de crianças inseguras. Vem, estou te esperando. Todo seu, nesta segunda, 10h30 da noite. A Organização Mundial da Saúde declara que a disseminação do Zika vírus e a provável ligação com casos de microcefalia são uma emergência de saúde pública internacional. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa em Genebra, depois da primeira reunião do Comitê de Emergência sobre o vírus. O grupo foi convocado na semana passada, quando o órgão demonstrou preocupação com a propagação explosiva do Zika vírus e estimou que o número de casos nas Américas pode chegar a 4 milhões este ano. São Paulo tem tido dias de muito calor. Agora, por exemplo, faz 27 graus. E esse calorão deve continuar. Vamos aos detalhes da previsão para o estado com Luciana Magalhães. Uma frente fria chega ao litoral paulista amanhã. E ela espalha muitas nuvens desde cedo no Vale do Ribeira, no litoral sul e também na Grande São Paulo. As pancadas de chuva são esperadas a partir da tarde em todo o estado. A diferença é que nas demais áreas o sol ainda predomina no começo do dia. No centro-oeste paulista, a máxima pode chegar amanhã aos 37 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. No centro-norte, máxima de 34 em Barretos e em Ribeirão Preto.
28. E na faixa leste, a máxima prevista para amanhã é de 33 graus em Campinas e de 31 em Sorocaba. Amanhã, aqui na capital, o sol aparece entre muitas nuvens, mas a chuva só deve vir a partir da tarde, máxima de 30 graus. E tanto na quarta quanto na quinta, sol com aumento de nuvens ao longo da manhã, com pancadas de chuva à tarde e também à noite, máximas de 31 e 32 graus. Faltando poucos dias para o desfile das escolas de samba no Sambódromo de São Paulo, os sambistas capricham nos últimos detalhes para enfrentar o público nas arquibancadas. Os ensaios técnicos servem para as escolas simularem os desfiles, planejarem a evolução e ajustarem os detalhes da bateria. Dá para perceber que o carnaval está chegando pelo ouvido. Mas na reta final para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, tem muita seriedade no meio da folia. Afinal, é semana de ensaios técnicos. O ensaio técnico está como um treino para um time de futebol. Você tem que vir para cá para treinar, para ver quais são os possíveis erros que você possa cometer, para corrigir ele, para que não aconteça no desfile oficial. Olha, a emoção ela tem que ser quase a mesma da grande noite, não é? A diferença é que aqui a gente tira as rebarbas, tira as diferenças. Para a comissão de frente, é a chance de deixar a coreografia tinindo. Para o passista, é hora de suar a camisa. E não vai achando que esses treinos finais são fáceis, não. Por isso, com a ajuda dos carnavalescos, a gente elaborou um guia com 5 dicas para o passista ensaiar direitinho na semana antes do carnaval e, claro, fazer bonito na grande noite do desfile. Passo número 1. Não pode ficar nervoso. E se ficar, como faz, dona Miriam? Você não pode demonstrar esse nervosismo. Você tem que demonstrar alegria, garra. O nervosismo fica lá dentro, é comum. Passo número 2. Não pode parar de cantar o samba enredo de jeito nenhum. E nada de esquecer a letra. Tem que saber o samba enredo porque é muito importante para a escola, porque o resultado da escola depende de todos cantarem, de todos estarem entusiasmados, todos estarem juntos com a escola. Passo número 3. Tem que beber bastante água. Não. Cerveja não pode, minha senhora. Tem que ser água para hidratar. E também é preciso se conter para não ficar muito cansado antes da noite do desfile. Você tem que estar num ritmo que você aguente até o final, porque é fôlego, é resistência, é tudo. A preparação da Tatiane, que é musa da bateria da Unidos de Vila Maria, não é mole, não. A minha preparação é pesada. É um trabalho bem minucioso, de academia, dieta, muita dieta sem sair fora, nada de doce, nada de refrigerante. É dieta à risca. Passo número 4. Expressar o amor incondicional pela escola. Suar a camiseta e tem que ter muito amor para a escola, senão não sai. Nesse quesito, todo mundo está aprovado. O ensaio tem uma energia que só pode significar que o desfile oficial vai ser um arraso. E o quinto e último passo é se divertir muito. E não é só porque carnaval é alegria, é porque cada sorriso aqui na avenida conta ponto. Porque se uma arquibancada estiver pulando, o jurado ele acaba sendo influenciado por isso aí. Tem que ter sorriso. É isso aí, sorriso, comunicação. Então lembre-se de que a plateia é sua amiga. E um alerta, no final do desfile você vai ficar com o olho vermelho, de lágrima, igual ao do Marco Antônio. Sensação de o espírito do trabalho, do dever cumprido. E agora só esperar chegar a hora de a gente comemorar esse título maravilhoso. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Vono, tudo seu. Uma ótima semana para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Hoje, 10h30 da noite, Rony Fon recebe o cantor Tom Zé no Todo Seu.